Hoje nós vamos abordar aqui um assunto que eu acho que é muito pertinente: a cura do invejoso. A palavra invidere no latim é não ver, não enxergar. A inveja é a cegueira da alma para si mesma. Embora ela veja no outro o que lhe falta em sua biografia, ela não se enxerga, mas ela enxerga o outro e foca naquilo que lhe falta. Daí esta palavra tem um significado não ver para si, mas lá na língua grega o termo é oftalmos poneros. É um olho maligno, é um olho que vê de forma invejosa. O invejoso é o cego que se percebe invejado e nunca se vê invejando. Ele nunca se vê como exercendo a inveja. Ele não se enxerga com olhos malignos, embora o seu olhar de rabo de olho só consiga notar no seu invejado o que lhe desperta a cobiça. Ele vê no outro algo que ele não tem e que gera nele um desejo, eu vou chamar aqui de ensopitado, que você não pode sepultar. Ele aparece e ele ferve dentro da alma. Os olhos do invejoso, aquele que o povo chama de seca-pimenteira, esses olhos só veem no êxito do invejado, a sua própria falência e incapacidade de se projetar, refletido no sucesso que ele gostaria de ter. Ele olha para o Apolo, vê a beleza, vê a lucidez, e aí ele quer ser, mas ele é um Dionísio, ele é um pançudo incapacitado. Então ele começa a provocar tudo que há de por perto para denegrir o invejado. O seu foco no outro decorre de sua incapacidade de se perceber inadequado. Ele tem uma projeção idealizada e vê o outro real, então ele começa a consumir aquela ideia de querer ser como aquele. Como ele não é, ele vai fazer todo o possível para derrubá-lo, para criar impedimentos. O invejoso não se enxerga, ele não se vê. Contudo, enxerga com os olhos vermelhos, com os olhos provocantes, o êxito e as virtudes alheias que ele gostaria de ter e não tem. Aí aquilo ferve. Ele começa a gerenciar um programa de destruição do outro. Ele não se vê, mas vê com nitidez e com raiva aquilo que o outro tem de melhor e que lhe falta. E se consome ao consumir alguém.
há uma espécie de... ele fagocita o outro e se deixa gastar-se. Ele sofre também. O olho gordo vê o progresso alheio como uma testemunha do seu fracasso. E aí tenta denegrir o êxito do outro com a baba ácida das suas críticas. É uma gente muito nociva. Você passa no seu carro, último tipo, ele está ali num outro que é um carro antigo, ele não olha para o seu êxito, ele quer derrubar você da sua posição. Ele quer fazer com que você perca. Os invejosos de plantão são como vermes venenosos e corrosivos de todos que estão num patamar vantajoso. É tão difícil você conviver com a presença do invejoso, porque ele fica ali gerando um campo, como se fosse uma forma de atração, e denegrindo e poluindo o ambiente, e gerando críticas e murmurações, e vitimização também, porque é uma gente que chama muita atenção para si mesmo. Ninguém inveja desconhecidos e distantes. Você não tem essa condição de invejar um sujeito que é desconhecido ou um chinês que mora lá distante. O seu alvo é sempre em volta de alguma admiração que mora por perto. É o vizinho, é o amigo, é o irmão, é alguém que está ali nos arredores. E você olha e tem uma admiração, mas tem inveja. A dor de cotovelo se instala contra aquele vizinho que prospera, sobressai e é bem visto. A inveja ninguém tem inveja de fracasso, de falência, de doença. Eu nunca vi falar. Vocês já ouviram falar uma pessoa que tem inveja de doente, de fracassado? Né? Nunca vi falar de alguém invejando uma pessoa feia. Nunca ouvi falar. Eu quero ser feio como aquela pessoa. Não há inveja de mendigo, de falido. Nunca ouvi. É sempre daquele que é bonito, que é saudável, que é rico, que é importante. É aí que gera o processo invejoso. A inveja é um sentimento mesquinho e perverso, que enferruja a alma, que corrói a vida, tanto daquele como de quem está por perto. Os outros que estão por perto também sofrem com o invejoso, porque o diálogo, a conversa é uma conversa terrível. É um sentimento que percebe deficitário em algum item e que gostaria de possuir aquilo que o outro tem. Ele vê a sua falha, mas ele não enxerga que ele seja um invejoso. Se você perguntar em qualquer ambiente sobre algum pecado, as pessoas confessam, muitas pessoas confessam. Olha, eu sou glutão, até os mentirosos dizem, não, eu sou mentiroso, a gente não pode confiar, porque no mentiroso até ele pode falar mentindo que ele é mentiroso, mas eu nunca vi ninguém assim falando, eu sou invejoso, eu tenho inveja. Espelho, espelho meu,
Há alguém mais bonito do que eu? Todo invejoso só inveja quem lhe sobressai. E a virtude do outro que o faz arder no seu vício. Nós estávamos falando que o ser humano, ele vê o êxito do outro e ele deseja aquilo que o outro tem. Então ele grita: espelho, espelho meu, há alguém mais bonito do que eu. Aí trava a batalha. Caim invejou Abel porque este foi aceito com sua oferta. Abel trouxe uma oferta sem o custo do suor. Era o substituto, aquilo que apontava para Cristo. Mas Caim traz o cansaço. E ele, como é que este vai ser aceito e eu não? Aí vem a inveja. E a inveja mata. Os irmãos de José se inflamaram de inveja por verem o moço se distinguir dos demais. Eles viram que José se sobressaía. E eles montaram um esquema para retirá-lo da sua história. A inveja faz isto. Ela usa todos os meios para ofuscar ou destruir o outro com quem ele tem inveja. O rei Saul tinha surtos psicóticos só em pensar nos cânticos das donzelas. Quando as moças vinham cantando as cantigas que elas faziam, dizia assim: Saul feriu aos milhares, porém Davi aos 10 milhares. Pronto. Como pode um fedelho desse ser mais do que eu? Eu sou o rei. Este cara não pode. Aí ferve. Os elogios que se presta para alguém, ele vai despertar no invejoso um sentimento horrível. E ele vai tentar, de algum modo, denegrir ou tirar o outro de cena. Como já vimos, a inveja é um sentimento medíocre, advindo da comparação, da proximidade, da admiração e da falência. Eu me comparo, vejo no outro algo que sobressai, tem que ser alguém próximo, porque aquele que está distante não me desperta inveja, gera admiração e aí eu vejo que eu não sou aquilo, mas eu não me vejo invejando. Eu me vejo demovendo do outro ou destruindo o outro. Quando eu me comparo com alguém próximo e vejo nele algo que admiro, mas não percebo em mim, isto me torna esbraseado por dentro e ferino por fora nesse quesito. Eu começo então a procurar algumas formas para dizer para os outros: esse cara não presta, essa mulher não é digna. Então isso normalmente vai gerar uma situação muito desconfortante. Aí eu me inflamo e ponho-me a destronar aquele que me ultrapassa. Os pares de Daniel, do profeta Daniel, quando viram a excelência do ancião, eles não tiveram dúvida. Chegou a hora de engendrar
um plano para levá-lo à cova dos leões. Nós vamos acabar com esta vida, vamos aniquilá-lo. A inveja sempre se pauta em extinguir aqueles que são alvos da sua gana. Talvez um provérbio português nos dê algum sentido nesse assunto. Quando eu era menino, a minha mãe costumava citar esse provérbio que diz assim: o invejoso nunca medrou, nem quem perto dele morou. Este verbo medrar, em português de Portugal, significa prosperar. O invejoso nunca prosperou, nem quem perto dele morou. Ele não vai para frente, mas ele também não deixa os outros irem. Por isso que as pessoas dizem: fuja do invejoso, caia fora de perto dele. A inveja tortura as afeições, incomoda a mente, inflama o sangue, corrompe o coração, devasta o espírito e assim se torna ao mesmo tempo torturadora e carrasco do ser humano. Ao mesmo tempo que ela tortura, ela se torna carrasco de si mesmo. Alguém disse que se a inveja fosse uma febre, todo mundo estaria doente. Mas será que tem remédio para esse mal? Será que tem solução para isso? Graças a Deus, há um grande remédio contra a inveja. E esse remédio você encontra na farmácia de Deus, na cruz de Cristo. O invejoso precisa morrer. Eu posso garantir para vocês que eu vivi uma época que eu alimentava a inveja. Eu tinha inveja de algumas pessoas. Eu tinha um colega que tinha uma voz muito bonita e a minha é uma de taquara rachada. E eu tinha inveja dele. Eu procurava, de certo modo, denegri-lo. Mas quando o Senhor me deu a revelação da minha morte com Cristo, foi tão precioso. Hoje eu posso falar desse assunto sem constrangimento, sem me sentir... essa é a voz que eu tenho e é com essa que nós vamos conviver. Só a morte do invejoso juntamente com Cristo pode libertá-lo deste mal. Eu não estou falando de educação, de repressão, eu estou falando de morte. O cristianismo não é evolução do velho Adão, não é supressão ou repressão. O cristianismo é substituição. A fé cristã tem a ver com tira a minha vida e coloca a vida de Cristo. Tira o invejoso do trono e coloca o Senhor Jesus no seu lugar. Você já nasceu de novo? Você crê ou creu em sua morte na cruz com Cristo? É morrendo que se renasce, dizia Francisco de Assis. Morrendo na cruz com Cristo que nós renascemos e ganhamos a verdadeira experiência de vida que tem sentido. Não estamos falando aqui de religião, não estamos falando aqui de repressão, nós estamos falando aqui realmente de substituição. No lugar do invejoso é preciso que Cristo se expresse, que Ele venha viver em nós. A cura da inveja é a cruz de Cristo. Quando o invejoso morre na cruz com Cristo, Cristo vem viver a sua vida ressurreta nessa nova criatura.
Não existe paixão pior do que a inveja. Não existe libertação maior do que ser livre da inveja. Creio, como dizem as Escrituras, que eu já fui crucificado com Cristo e que Cristo vive em mim. Você crê nisto? Rogue ao Espírito Santo a revelação e nós vamos conversar em outro dia sobre outro assunto, com a graça de Deus, de coração para coração. Até outra vez.